Renata conta para Adriana sobre o acontecido da festa relacionado a ela. Adriana fica surpresa. Renata diz que seu pai e Matias tiraram onda, mas estão bem, e mandou uma mensagem para Jerônimo ligar para ela, mas ele não fez isso ainda. Adriana diz a Renata que pode ter sido Diego, o responsável das fotos, porque Diego é vingativo quando não acontece o que lhe convém. Renata diz que quem fez isso é uma pessoa que lhe odeia. Jerônimo está em um lugar e observa os terrenos. Roberta liga para o ficante. Ele diz que está bem. A qualquer diz que está com vontade de vê-lo. Ele diz que não está no México e veio para o norte do país. Roberta diz que sentiu pena por ele ter visto do que sua irmã é capaz e ela tem grandes habilidades para que um homem faça loucuras por ela. Roberta inventa que Renata tem muitos pretendentes, que ficou com um monte de homem por aí. O bobo acredita em tudo. Jerônimo pergunta do colar que ela estava e se Renata não tem. Roberta diz que Renata usa às vezes, mas que nunca tira o seu. Adriana leva Honório para ver sua mãe, Ágata. Ágata está dormindo. Matilde pergunta a Carlos por que o patrão está tão enojado. Carlos diz que ele está nervoso porque não sabe o que fazer com aquelas terras. Matilde pede que Carlos se encarregue dos vinhedos e da fazenda e que diga isso para Jerônimo. Renata diz a Matias que quando Adriana apresentou Regina, para ela sentiu vontade de amá-la, de estar com ela. E isso nunca tinha acontecido com a mulher. Jerônimo está perto de um pequeno riacho. Ele liga para Renata. Jerônimo aceita a proposta dela de se verem amanhã, às 9 da noite, no Bar A Mentirosa. Renata diz que estará no local. Matias fica curioso para saber quem é. Renata diz que é um cliente. Honório confirma que a mãe de Adriana, Ágata, foi sua namorada do passado. Adriana diz a Honório que podem dar uma surpresa à sua mãe e ela provavelmente se emocionará muito em vê-lo. Honório pensa. Inês agradece a Gonçalo pela visita e preocupação. Gonçalo torce para André sair logo dali. Inês crê que o problema de Andrezinho não é grave. Jerônimo diz a Carlos que tinha muitas ilusões de conhecer aquele lugar que Rafael tanto falou, mas que com a morte do seu irmão ele ficou bem desanimado. Carlos diz a Jerônimo que Matilde disse que se ele não quiser se encarregar da fazenda, ele se encarrega. Jerônimo não acredita que o amigo deixe tudo na Espanha para morar ali no interior. Carlos diz a Jerônimo que se tivesse dinheiro, compraria aquelas terras da mão dele, porque tudo ali é uma maravilha. Renata e Matias se surpreendem ao saber que Honório e Ágata se conhecem desde muito tempo. Renata conhece Inês e Isidro. Gonçalo decide ir embora e se despede de Regina com muito carinho. Renata fica no hospital. Regina dá tchau para ela. Preocupado, Diego diz a Roberta que já estão investigando tudo e pede que ela faça com que deixem de averiguar o que aconteceu. Roberta o tranquiliza. Andrezinho já acordou. Constança diz a Inês e Isidro que pode ir ao centro todos os dias enquanto André se recupera. Regina diz a Constança que a ajuda dela será de grande utilidade. Matilde prepara o almoço. Lázaro chega a casa e pergunta por que tem tantas velas. Ela diz que ofereceu à Virgem para iluminar o patrão Jerônimo para ele não vender as terras, nem a fazenda. Carina almoça num lugar do povoado. Carina diz a Severino que Álvaro foi almoçar com Augusto e Carlos e Jerônimo vão estar lá também e vão vender a fazenda bonita para Augusto. Carlos e Jerônimo chegam à fazenda de Augusto. Eles vão resolver negócios e falar sobre os terrenos. Carlos gosta do vinho e diz a Augusto que quando ele usar as uvas de Rafael para misturar com as outras, a qualidade do vinho dele vai aumentar consideravelmente. Augusto fica impressionado pela inteligência do Carlos. Adriana diz a Renata que Honório aceitou fazer uma surpresa para sua mãe. Renata pede que ela tome cuidado, porque sua tia Constança pode ficar com ciúmes. Constança e Honório chegam em casa. Honório conta para Constança que a mãe de Adriana foi sua namorada. Constança fica enciumada. Ágata diz ao doutor que conhece sua filha e sabe que ela não quer que ela sofra, mas precisa saber da verdade. O doutor diz a Ágata que ela está em estado muito grave e tem mais ou menos 3 meses de vida. Ela fica triste e pede que o doutor não lhe dê tratamentos que acabem com o resto de vida que tem e só vai querer algo para aliviar a dor, para ter uma qualidade de vida digna.
o que resta para ela, né? Dona Carla visita Andrezinho e dá um presente para ele. Andrezinho diz à mãe que já quer ir embora dali. Matias e Gonçalo voltam para casa. Matias diz a Gonçalo que Renata mandou um e-mail para todos os convidados da festa e pediu desculpas pelo escândalo que aconteceu. Josefina se irrita ao saber que Gonçalo foi ver o filho de Inês, moça do centro, e a mãe de Adriana. Renata diz a Adriana que amanhã, depois de esclarecer tudo com Jerônimo, talvez nem se vejam mais. Gonçalo explica para Josefina que foi ao hospital para dar atenção a Inês e quis acompanhar Constança. Josefina fica enciumada e pergunta se Regina Soberão estava lá. Gonçalo diz que sim. Josefina diz que não concorda que ele tenha tanta proximidade com essa mulher. Gonçalo diz que tem proximidade com ela e com quem quiser. Josefina diz que está assim, porque no lugar dele solucionar o problema de Renata, anda se metendo com mulheres que acaba de conhecer. Josefina diz que não quer ir perto dessa mulher e está farta que Constança queira afastá-lo dela e que esteja procurando mulheres para ele. Gonçalo diz que Constança seria incapaz de fazer isso. Josefina diz que Constança esfregou isso na sua cara e disse que adoraria que ele tivesse encontrado uma mulher como Regina para refazer a vida. Josefina exige que Gonçalo não veja Regina nunca mais. Jerônimo e Carlos tomam vinho e almoçam com Augusto e Álvaro. Jerônimo diz a Augusto que vai vender as terras e a fazenda para ele e pede que ele elabore o contrato o quanto antes. Carlos não aceita brindar com eles. Josefina entra no seu quarto morrendo de raiva. Gonçalo vai atrás dela e diz que a conversa deles não pode ficar assim. Josefina diz que não é nenhuma tonta e sabe o que está acontecendo entre ele e essa mulher e tem direito de sentir ciúmes e exige respeito dele. Gonçalo diz que ela não tem nada que exigir porque não faltou respeito a ela. Josefina pergunta o que está havendo entre eles. Gonçalo revela a Josefina que não ama ela mais e que nem sente mais desejo de marido por ela, nem atração. Carlos não quer brindar com Augusto e Álvaro porque não concorda que Jerônimo venda a fazenda bonita e os vinhedos. Jerônimo diz a Carlos que já deu suas opiniões. Jerônimo brinda com Augusto e Álvaro. Regina chega em casa e decide comer uma panqueca de queijo. Ela vê um recado de Antônio para ela, dizendo que precisam conversar, pois é importante para ele eles darem uma oportunidade. Carla diz à filha que está triste pela relação dela com Antônio. Não está indo muito bem, indo por um bom caminho. Regina diz que está tentando. Carla diz à filha que tem medo que mais alguém cruze o caminho dela, porque Gonçalo tem admiração demais por ela. Regina diz que seria incapaz de se meter com um homem casado. Josefina chora e sofre. Ela diz que consagrou sua vida a Gonçalo. Ele diz que a relação deles se enfraqueceu e é melhor se separarem. Josefina diz que se casou com ele para toda a vida. Ele diz que não a ama e queria, mas não pode amá-la. Josefina diz que querer é poder e ele poderia fazer algo para recuperar o amor que algum dia sentiu por ela. Gonçalo diz que é a vida. Em alguns casos, isso acontece. Josefina se nega a dar o divórcio a ele. Jerônimo diz a Carlos que amanhã volta para o México. Carlos diz que também voltará. Carlos diz a Jerônimo que ele é um homem de negócios e não viu o quanto essas terras vão valer daqui a alguns anos. Jerônimo diz que às vezes os negócios e investimentos são melhor deixar para lá. Carlos se chateia pela decisão do idiota. Ele fica pensativo. Carlos diz a Matilde que sente muito, mas não conseguiu convencer Jerônimo. Matilde fica triste. Ela olha umas fotos que tirou com Rafael e seu irmão. Álvaro diz a Augusto que pensou que Jerônimo iria se arrepender. Augusto diz que Linhares não iria embora dali sem lhe vender a fazenda. Álvaro também tem interesse naquela fazenda. Matilde dá para Jerônimo um baú, onde tem fotos do irmão dele com os empregados, e Rafael foi feliz ali. Matilde repreende Jerônimo e dá uma lição de moral nele, por ele querer vender a fazenda que Rafael tanto amou. No outro dia, Renata e Matias saem juntos. Constança chega ao centro de Regina. Carla e Regina a cumprimentam e agradecem pela ajuda. Carlos está indo viajar com Jerônimo. Ele diz a Matilde que foi um prazer conhecê-la. Ela diz o mesmo. Jerônimo diz a Matilde que entende e agradece a ela pela lealdade, a lealdade pelo seu irmão, e de alguma maneira recompensará ela e Lázaro. Matilde diz que não quer dinheiro e o que queria, Rafael levou quando morreu.
Carlos pergunta a Jerônimo se quando disse que ia cortar tudo pela raiz, se ele se referiu a Renata e Roberta e se está disposto a deixar de lado esses desejos de vingança. Ele fica pensativo.